Bom estar com você, bom estar com você, para mais um Capacita Kids para aprender. Cante comigo bem bonito. Bom estar com vocês, bom estar com vocês, para mais um Capacita Kids para aprender. A paz do Senhor Jesus. Tios e tias, bem-vindo ao nosso grupo Capacita Kids, tempo de ensinar e tempo de aprender, para líderes do Ministério Infantil, educadores de criança, para você que trabalha na Escola Bíblica Dominical, para você que é ministro infantil, que é cantor infantil, enfim, que ama esse mundo do Ministério Infantil, que é uma profissão, que não é uma profissão, que é um dom, um chamado e uma vocação. Ministério Infantil, nós temos uma chama que arde no nosso peito. Ministério Infantil não é profissão, é o que? É um dom, é um chamado, é uma vocação. Estamos aqui para dar as mãos em prol de nossas crianças. Bom dia, Laura Cristina, bem-vindo. Para quem está chegando aqui, vamos aprender, vamos ensinar e aprender no nosso curso. Hoje é a nossa primeira aula com o tema A Arte de Contar a História. Tem muita coisa boa, muita novidade. Esse curso terá 3 módulos. No primeiro módulo, A Arte de Contar a História, o Professor Eficaz e a BD Criativa. Terão muitas dicas, muita surpresa. E no final do curso, todos que participarem irão receber um certificado. Como é bom a gente aprender. Como falei ontem, no vídeo de apresentação, nós precisamos aprender para poder ensinar. Eu, tia Rose, comecei a trabalhar com crianças na minha adolescência. Mas eu sempre falo, eu preciso buscar, eu preciso reciclar minha mente, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso fazer cursos e mais cursos. Então, tudo que surge, quando eu tenho oportunidade, eu vou estar fazendo para eu me aperfeiçoar, porque o Ministério Infantil precisa de alguém que se capacite, de tias, de tio que amam, que sente que tem um chamado, que precisa fazer a diferença. E o objetivo do Ministério Infantil, vocês sabem? Isso mesmo, ganhar muitas crianças para o nosso Rei Jesus. Vamos começar com a oração. Vamos fazer como as nossas crianças, vamos orar. Juntar os pezinhos, cruzar os dedinhos da mão, abaixar a cabeça com atenção. Papai do céu, eu te agradeço por estarmos aqui nessa linda manhã. Obrigada, Jesus, pela rica oportunidade de estarmos aqui para ensinar e também para aprender. Seja conosco, Espírito Santo, nos conduz nessa reunião, nesse curso, Jesus. Abençoa tuas filhas, teus filhos que estão participando, para que as suas vidas sejam modificadas, sejam transformadas e que juntos possamos ganhar muitas crianças para Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, receba o abraço de Jesus. Primeiro o abraço da tia Rose. Eu, tia Rose Lima, estou como administradora do grupo. Tem também a tia Daiana Raquel, ela não chegou ainda, mas esse vídeo está sendo ao vivo, ele vai ficar gravado, porque tem muitas pessoas que não podem assistir agora e vão assistir depois. Deixe seu comentário. Faça a pergunta, eu vou estar respondendo. O meu WhatsApp está aí naquele convitezinho que foi colocado ontem. Fiquem à vontade. Somos amigos de Jesus, então nós precisamos ser amigos de todos que estão aqui na terra. Não vamos competir, nós vamos ensinar e aprender em prol do reino de Deus. Quem está com sua Bíblia aí? Vamos ler a palavra de Deus? No livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo 7, apenas um versículo, que diz: se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Então, se é ensinar, que haja dedicação. Então, tios e tias, nós estamos aqui para ensinar as nossas crianças. Então, que possamos nos dedicar. Quando fazemos com amor, a gente não se cansa. A gente aprende, ensina e se diverte. Vamos
Vamos prosseguir nessa lida da nossa vida, mas fazendo primeiro as coisas do nosso Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e vamos nos dedicar todos os dias buscando conhecimento. Amém? Então dedique-se no que você faz. E não vamos perder tempo, porque tem muita coisa legal. E eu pergunto, como que você está hoje? Responde aí, você está bem? Você está feliz? Amanheceu feliz? Olhou para o sol como a tia Rose, que está tão lindo. Aqui em Palmas Tocantins está um vento bem gostoso, mas de vez em quando derruba tudo. Mas sou grata a Deus pela minha vida. Você é grata a Deus pela tua vida? Pelo ministério que o Senhor entregou nas suas mãos? Que ministério lindo que você tem. Que presente que o Senhor te deu. Seja grato a Deus todos os dias. Você está assim, arrumadinho, calmo, tranquilo. Se você estiver assim, como Juquinha, preocupado, ai meu Deus, o que eu posso fazer? Respira fundo, ó. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Pronto, acalmou. Foi embora aquele estresse, a raiva, às vezes a emoção que faz parte, né? Os nossos sentimentos. Tá calminha agora? Relaxa. Agradeça a Deus, porque você é uma princesa de Jesus. Você menina é um príncipe do Senhor Jesus. Você não está aqui em vão. Está aqui porque você tem um chamado, tem uma missão. Fique assim arrumadinho para aprender, para que a palavra de Deus venha entrar na sua mente e no seu coração. E vamos lá para a nossa apostila, que está recheada de coisa boa. Ao final do curso, todos irão receber tudo prontinho em PDF, para que você possa estudar na sua casa também. Combinado? Vamos lá, a arte de contar história. Por que contar história, tia Rose? Vamos lá? Contar história é um meio eficiente de transmitir uma ideia, de levar novos conhecimentos e ensinamentos. É um meio de resgatar a memória. Então, contar história é necessário. Você lembra quando você era criança? Eu lembro, tia Rose, o meu avô, a gente se reunia em uma roda com a família, amigos, vizinhos, debulhando feijões, fava, milho. E meu avô era um verdadeiro contador de história. As expressões faciais dele falavam mais alto. A gente sentia emoção, sentia medo, às vezes tristeza, pelas histórias que contava. Então, dentro de cada um de nós tem um contador de história. Volte à memória que você vai lembrar ou seu pai, ou a sua mãe, ou teu irmão mais velho, ou o seu tio, a sua tia, ou o seu vizinho que gostava de contar a história, que se tornou uma referência para você. Assim como meu avô materno se tornou uma grande referência para a tia Rose na arte de contar a história. Ah, tia Rose, mas eu preciso contar a história? Precisa. Olhe e ouça, o maior contador de história, sabe quem é? Isso mesmo, acertou. Jesus de Nazaré. Quando ele andava aqui nesse mundo, ele contava história e ele encantava na sua maneira de ser. Jesus é sábio, Jesus é amor, Jesus é alegria, e ele transmitia tudo isso em contar história. E a emoção voava a solta, porque quando você conta uma história bem contada, as crianças imaginam, elas entram dentro da história, e isso que se torna tão importante. Então, é o meio de resgatar a memória. Todo bom contador de história deve ser também um ouvinte de si mesmo. O que é isso, tia Rose? Para você contar uma história para as crianças, eu preciso ouvir a história. Quando alguém te convida para ministrar, para as crianças contar uma história, eu não vou chegar lá no púlpito, na igreja, escola bíblica dominical, no culto infantil ou no congresso infantil. Eu vou contar tal história, só vou pensar. Não, eu preciso aprender a história. Entrar dentro da história. Como que eu vou fazer isso? Estudando. Eu tenho que ouvir toda aquela história. Eu tenho que conhecer as histórias da Bíblia, para que na hora não me dê um branco. Quando você estuda a palavra de Deus,
O Senhor te traz a memória. O Senhor te faz lembrar aquilo que você estudou. Esmere-se, dedique no que você faz. Como que eu faço isso, tia? Eu pego a Bíblia Sagrada. O tio me deu o tema daquele culto e eu vou me preparar com a base bíblica. A Bíblia é o nosso maior manual, a espada do Espírito que devemos buscar sempre. Ministério infantil não é brincadeira. Ministério infantil precisa de Bíblia, da palavra de Deus para estudar, para se dedicar. As nossas crianças estão em perigo. E como que vamos ganhar criança para Jesus? Contando história, ministrando da melhor forma possível na linguagem da criança. Eu preciso ouvir a história, eu preciso ler em voz alta. Eu, professor de criança, eu pego a história, eu vou ler, eu vou ouvir, para que ela entre aqui, para que eu memorize, e após isso eu vou pensar o que é que eu vou usar para contar essa história. Contar simplesmente porque devo contar? Não! Deixa eu te falar uma coisa. Cada professor, ele tem a sua essência. Cada professor tem o seu jeito de ser. Eu, professora Rose, tenho um jeito de contar a história. A Laura tem outro jeito de contar a história. A Ellen tem outro jeito. A nossa essência. Mas à medida que eu vou me preparando, me capacitando, o meu vocabulário, ele vai melhorando. A minha expressão facial, a minha postura, ela vai mudando. Se eu busco a palavra, o meu conhecimento, ele vai aumentando. Porque a palavra diz, se é ensinar, que se dedique no ensino todos os dias. Eu não vou simplesmente por contar. Porque se eu for simplesmente por contar uma história sem emoção, sem conhecimento, as minhas crianças não irão aprender e aquilo que eu fiz se torna em vão. Mas eu preciso me dedicar. Contar simplesmente porque gosto? Não. O narrador deve estar ciente que o importante é a história. O importante não sou eu. O centro de tudo não é o professor. O centro é a criança e a história, que deve ser bem contada. As crianças gostam de ouvir seus avós. Quem não gosta de ouvir os seus avós contando história, como já falei, que todos nós se espelhamos em alguém da nossa família que foi referência para nós na arte de contar a história, como foi o meu avô. Então, olha só. Contando histórias bíblicas, crianças gostam de histórias da Bíblia, crianças gostam de histórias de fada, da vida delas mesmas, mas quando a gente for escolher uma história, a gente precisa selecionar. Isso mesmo, nós somos ministro infantil. Eu digo, quando alguém me convida para eu pregar numa igreja, num culto infantil, num congresso infantil, EBD infantil, qual a primeira história que vem na mente das tias, dos tios? Isso, a palavra de Deus. Ela é que transforma a vida. Ela é que salva, porque aqui a boca do nosso Deus, do nosso Rei Jesus falando. Então, eu preciso me dedicar na palavra de Deus. É preciso fazer uma seleção, levando-se em conta o interesse do ouvinte, a sua faixa etária e lição que quer trazer o ouvinte. Essa questão da faixa etária, eu vou entrar mais lá na EBD Criativa, porque na Escola Bíblica Dominical é onde nós, professores, trabalhamos por faixa etária. Combinado? Então, ai, tia Rosa, eu trabalho no Ministério Infantil. Bem-vinda, tia Marina, Pai do Senhor Jesus. Trabalho no Ministério Infantil, mas eu não gosto de contar a história, tenho medo. Deixa eu te falar uma coisa. O medo, ele vai fazer parte da nossa vida. O frio na barriga, ele vai existir sempre. Sabe por quê? As suas emoções tá te dizendo, te mostrando que você depende totalmente de Deus. Que sem Ele você não é nada. Eu administro há muito tempo, mas sempre dá uma dor de barriga. Eu fico semanas ansiosa. Eu preciso fazer exercício. Eu preciso me alimentar bem. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Para que na hora, aquele controle, que eu consiga controlar essas emoções. Mas eu não posso deixar de atender às agendas para falar de Jesus com as crianças por causa do medo. Dá medo falar em público? Dá.
Na minha infância, eu pouco falava, eu era muito gaga, ainda sou um pouquinho, mas à medida que você vai praticando, você vai melhorando. Peça sabedoria a Deus. Sentimos sintomas sim, quando iremos ministrar. Que sintomas são esses? Vamos lá? Paz do Senhor, Maura. Frio na barriga, tá vendo? Perna gelada. Quem já tremeu as pernas? Fala aí pra tia Rose. Eu já tremi muito. Ânsia de vômito. Quem já sentiu? Eu já senti. Essa ansiedade, aquele medo. Eu fui ministrar numa cidade. A primeira vez que eu fui ministrar fora, isso há muito tempo, num grande congresso. E o coral infantil estava cantando. Eu estava bem preparada. A gente pensa que tá bem preparada, mas na hora vem, meu Deus, eu estudei, mas agora eu não sei de nada. E o coral cantando, a tia anunciou, após o coral infantil, tia Rosa de Palmas Tocantins vai cantar e ministrar a palavra de Deus. Eu senti uma dor de barriga tão grande, eu não tenho vergonha de falar, tão grande. E eu falei assim, Jesus, eu não vou dar conta. Tudo que eu estudei não tá mais aqui. Aquela vontade de ir ao banheiro, eu disse, se eu for ao banheiro agora, vou ficar com vergonha. Senhor, me desmaia. E eu errei. Eu não quero, não vou dar conta. E Deus falou comigo, anima-te, você tem um chamado, você tem uma missão. Eu te escolhi. Quando me chamaram, levantei, peguei o microfone e aquela ansiedade passou, a dor de barriga passou. Mas esse medo sempre vai existir. Como eu falei, você depende de Deus. Eu dependo do Espírito Santo de Deus para poder ministrar. Por que isso acontece? Porque nós temos emoções. As emoções primárias, quais são? Vem o medo, tem a tristeza, tem a alegria. Será que tem alguém que vai ministrar que não fica com medo? Eu fico, mas isso vai melhorando a partir da sua busca, do seu conhecimento, de oração, mas sempre vai existir aquele medinho. Isso vai fazer parte da tua vida, são as nossas experiências emocionais. Tem solução? Tem. Tem dicas para que antes e durante uma apresentação a gente possa superar, a gente possa melhorar. Olha só, para superar o medo de falar em público e fazê-lo com serenidade. O que é serenidade? Com tranquilidade. É preciso, primeiro, ter domínio. Como isso é importante? Ter domínio de quê, Prof. Rose? Da palavra. Você estudou? Pesquise várias referências bíblicas. Na internet ensina muita coisa. Eu não preciso copiar o outro tio, a outra tia, mas a partir do que eu vejo, do que eu estudo, o Senhor vai me dar sabedoria. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler outros livros afins, eu preciso ter uma agenda para eu anotar. Eu estudo assim, eu pego a Bíblia e vou ouvir o que o Espírito Santo de Deus está a falar. O meu ouvido é o meu coração e eu vou anotar o que Deus está mandando eu falar. Ter domínio é necessário. Professor, pelo amor de Deus, quando for ministrar, nunca vai ministrar um tema que você não conheça. Tem muitas histórias que são fáceis da gente contar, porque a gente já manuseou bastante. Tem EBD infantil, que vamos falar mais na frente, né? EBD criativa. Mas tem histórias que se tornam às vezes difíceis da gente contar. Então, a gente precisa estudar para poder ter domínio. Pergunte ao seu esposo, alguém da igreja em que você confie, outra tia que já ministra há muito tempo. Tia, o que você acha disso? Eu posso fazer isso? Mas primeiro escute a voz do Espírito Santo de Deus. Ore, feche a porta do seu quarto. Como eu já falei, as crianças precisam de um alimento espiritual. E você é um canal de bênção para fazer isso. Ter controle emocional. Não ficar lá na hora morder nas unhas. A tia Rose não come, mas fica assim, olha. Ai, tá chegando a hora. Meu Deus, me ajuda. Espírito Santo de Deus. Isso, às vezes é tão ruim essa emoção, mas ao mesmo tempo, ele vai te capacitando. O Senhor vai te relembrando. Ele vai te dizendo que você é pequena, que grande é Ele, estrela é Ele, quem tem que brilhar é Ele. Nós estamos ali como um canal de bênção para as nossas crianças. Conhecer métodos de relaxamento corporal. Sim, na arte de contar a história é preciso. Eu já falei no vídeo ontem de apresentação, eu trabalho na escola secular já há 20 anos. E a gente precisa fazer isso, né? Relaxar. Existem muitas
técnica de relaxamento. Na internet ensina muito. Eu sei umas bem fáceis. Por exemplo, eu vou aquecer a minha voz quando alguém estiver cantando antes de eu entrar para ministrar. Como que eu vou fazer isso? Olha só uma técnica que a Rose aprendeu. Eu vou abrir a minha boca, eu vou falar as vogais como se tivesse um ovo quente na minha boca, a voz impostada. Vamos lá? Treine você aí, ó. Ó, relaxa os bracinhos, relaxa. Ó, ó. Pode ser feio, mas é importante. Ó, Não deixe o ovo quente queimar a sua boca, a sua língua. Faz isso umas 5 vezes de novo. Vai aquecer as tuas cordas vocais. Isso é muito importante. Olha o outro, ó. Vai lá pro quartinho da igreja, secretaria e fica, bebe água. O importante, beber muita água 1 hora antes, ficar bebendo água para hidratar as tuas cordas vocais também. Tem um muito importante que é igual o barulho da panela de pressão, que eu não consigo fazer, que é assim, isso. E tem aquele. Então são técnicas importantes que eu faço todos os dias na minha casa, porque eu ministro, canto também, estou gravando aula online e a gente precisa aquecer a nossa voz. Ter cuidado, porque para não desenvolver aqueles carocinhos, né, que a gente fica doente, tem que fazer cirurgia. Então vamos cuidar da nossa voz. É o instrumento que Deus te deu para você ministrar para as crianças. Então tem método de relaxamento. Olha esse. Você está tensa. Levanta um pouquinho da cadeira onde você ministrar. Faz assim. Respira. O bracinho aqui. Aí vem aqui atrás para frente. Você vai relaxando. Põe a mãozinha aqui no diafragma. Alguém pode me corrigir aí. Aí faz, ó. Respira. Solta. Isso é maravilhoso. Vai até diminuir a barriguinha aqui se estiver maiorzinha. Aquele que eu ensinei antes. Cheira a florzinha. Só pra velhinha. Gente, eu faço isso muito escondido. Às vezes não tem um quartinho na igreja, porque já estão me esperando. E eu tô com aquela mão gigante lá, que eu mostrei antes. Aí eu já fico com as mãos aqui escondidas. Olha só. Pega só uma. Aí eu fico lá, ó. Aí a gente fica olhando pra tia Rosa. Mas tá entendendo que eu estou aquecendo a minha voz. A tia Marinalva falou que eu tenho que melhorar a minha voz. Vamos aprender, tia Marinalva, tá? E a gente melhora. É a partir do seu treinamento. Não é mágico, é gradativo. Todos os dias um pouquinho. Então, a dica de relaxamento já ensinei bastante, tá bom? Agora vem chegar mais cedo ao local. Como isso é importante? Quando você vai convidada para cantar, ou para ministrar, contar história para as crianças, chegue mais cedo. Não chegue atrasada. Meu Deus, eu morro de medo de chegar atrasada. Pode acontecer alguma coisa. Por quê? Eu preciso conhecer o local. Eu preciso ver o espaço que eu vou me movimentar. Eu preciso articular com a tia ou com o pastor, ou seja, quem está na direção daquele trabalho, para me pedir uma mesinha para eu pôr o meu material. Eu preciso melhorar a minha voz, da tia Marta. Vai conseguir, tia Marta. Vamos aprender aqui, tá? Acredite. Eu preciso conhecer o local. A que distância aquelas cadeiras vão ficar do púlpito, porque eu vou cantar com as crianças, eu vou ministrar. Eu, tia Rosa, gosto de me movimentar. Vamos aprender também que o movimento demais é exagero, tá bom? Então, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer aquele local tudo. Se tem um quartinho para pôr meu material. Na hora de eu pregar. Gente, jamais eu vou deixar o meu visual sem estar em ordem. Deus me livre, a gente se perde. Eu, tia Rosa, cada pessoa tem um jeito de aprender. Tem um jeito de ensinar. Tem gente que prega... Cola o papelzinho atrás do visual para ler. Não é errado essa forma de aprender. Cada um tem uma forma. Eu, tia Rô, se olhar no papel para ministrar para as crianças, eu me perco todinho. Estou aqui no curso lendo porque é muitos tópicos. Mas eu preciso deixar na ordem. A história do nascimento de Jesus, então, qual é o primeiro visual?
Ali é uma leitura não decodificada, é uma leitura de imagens que o professor precisa fazer. Então, deixa na mesa na ordem e o plano da salvação que não pode faltar em nenhuma ministração. Ele fica lá o último, embaixo, e eu ponho na ordem. Então, eu vou ministrando aquele visual, eu já vou colocando do outro lado, ou no chão, ou do ladinho do púlpito, mas eu preciso que aquele visual esteja em ordem. Ah, eu quero chamar alguém para me ajudar. Eu sempre chamo uma tia, um tio, pastor, uma criança maiorzinha. Então, aquela tia tem que conhecer o meu visual. Para quando eu pedir visual, tá, me dá aqui o Golias, me dá aqui Davi, para que não troque o visual, como já aconteceu no meu caso. Eu fui ministrar em uma igreja que estava tão apertado lá e a tia estava com visuais, só que estava tudo na ordem. Ela trocou todos os visuais. Quando eu pedi um visual, ela me dava outra. O tio, que era o líder geral, ele percebeu aquilo e foi e recebeu, porque ele conhecia a história. É importante alguém conhecer a história, alguém que vai te ajudar. Se não conhecer de tia, não tira os visuais da ordem, porque como já falei, é uma leitura de imagem do visual que você precisa tirar da ordem, você vai se perder, professor. E aí vai sair do contexto que você está ministrando e aí vira uma bagunça. E na casa de Deus é preciso ter ordem, então chegue no local mais cedo, ore, cumprimente os líderes, relaxe, faça o relaxamento para que na hora você esteja pronto. Certifique-se na sua agendinha. O que está aqui que eu vou falar? Tá tudo aqui os visuais? Então, vamos conferir tudo direitinho. Então, isso é muito importante. Olha o quinto ponto. O quinto, confiar em você. Eu preciso confiar em mim, no meu potencial, porque se eu busco, eu tenho um potencial. Tem uma frase que diz: não há ninguém mais sábio que o outro. Há saberes que diferenciam entre si. Não há saber mais, nem há saber menos. Existe alguém que busca mais, mas o outro também tem conhecimento. Tem uma área que eu desenvolvo bem, mas já em outra área eu desenvolvo menos. Isso não quer dizer que eu não sou inteligente. Somos sim inteligentes. Todos nós temos criatividade que vem de Deus, mas nós precisamos buscar. E cada professor tem a sua maneira de ensinar, tem a sua essência. Há um livro que eu li, A Arte de Pregar, eu vou até mostrar para vocês depois, que diz assim: uns quando pregam, faz a igreja chorar. Uns quando pregam, faz a igreja sorrir. Uns ensinam, uns exortam. Uns quando pegam no microfone, a unção ali já toma de conta. Porque a minha vida espiritual, a minha conduta com Deus, a minha intimidade, eu preciso buscar todos os dias. A intimidade da Renata com Deus é outra. Eu não conheço ela dentro do quarto orando com Deus. Então, quando ela pega no microfone, a unção dela é diferente. Quando eu pego no microfone, a unção que Deus me deu é diferente. Porque cada um sabe o que já passou. Quando você busca, o Espírito Santo começa a falar contigo. E essa diferença é Deus que coloca em nós. Que graça teria se eu fosse igual a tia Marta, a tia Marinalva? Tem uns que tem um jeito mais engraçado, tem uns que falam muito como a tia Rose, tem uns que gostam mais de cantar, outros gostam mais de pregar. Umas são mais caladinhas, mas também são usadas por Deus. Não vamos criticar na arte de contar a história. Oi, Miriam Gomes, bem-vinda. Quando alguém dizer: ah, tia Miriam pregou hoje, mas eu não gostei. Gente, não vamos falar isso. Olha o que está falando aqui nesse curso. Cada um tem a sua essência. É a diferença. Um se movimenta mais, um se movimenta menos. Um faz a igreja chorar, como já falei. Outros faz a igreja rir. Cada um tem a sua maneira de ensinar. Vamos respeitar as diferenças, porque as nossas crianças se espelham em nós. Vamos orar quando a tia estiver ministrando, o tio estiver ministrando, porque o Espírito Santo de Deus capacitou ele. E se você perceber que ele errou alguma coisa, ore por ele. Vamos dar as mãos. Então, nós temos capacidade, confiar em você, em sua capacidade. Diga assim: Senhor, eu estudei, eu faço assim, eu converso com Deus igual eu converso com um amigo, Deus é meu melhor amigo. Eu estudei, então eu estou aqui. Me capacita, me faz lembrar aquilo que eu estudei. Sabe por que tiraste de contar a história? A gente esquece? Esquece sim. A nossa mente não guarda tudo. Eu conto história há muito tempo na escola secular.
E eu trabalho na arte de contar história e também ministro na igreja há muito tempo. Mas eu sei tudo? Não. Já errei? Sim. Já passei vergonha? Já. Mas a gente vai aprendendo com os nossos erros. As nossas lágrimas nos ensina a amar mais. As nossas dores nos ensina a gemer. A gente precisa buscar todos os dias. Então vamos estudar. Acredite no seu potencial, peça a Deus sabedoria, não tenha vergonha de perguntar a alguma tia que já prega há mais tempo que você, que já conta história há mais tempo que você. Sexto passo, cuidar dos pensamentos. Cuidado com o pensamento. Na hora de ministrar, vem aquela coisinha, minha casa tá cheia de problema, porque eles têm problema. Tem os nossos filhos. Eu, tia Rose, tenho um filho. Deus me deu um só de presente. Não posso ter mais filho, mas é um presente de Deus. E a gente às vezes se preocupa. Ai, aconteceu isso na minha casa. Porque quando nós temos um ministério, um chamado de Deus, acontecem coisas na nossa vida. Provações vêm. O ministério infantil não é de um dia para a noite. É uma vida inteira de preparação. É desde o ventre o Senhor escolhe, como eu já comecei com... Na adolescência, 14 aninhos, aceitei Jesus com 7 anos de idade. Mas foi uma luta constante. Aceitei Jesus às escondidas, porque meu pai não aceitava. Mas depois o Senhor fez a obra. E nós precisamos buscar sempre ao Senhor Jesus. E o ministério vem luta, tem perseguição. Tem coisa que você pensa assim, eu não vou aguentar. Ei, é Deus te preparando. Deus já falou isso ao meu ouvido. Às vezes que você chorou, que você foi humilhada, era eu te preparando, era eu te modelando vaso, para que você suportasse as dificuldades da vida. Já aconteceu cada coisa com a tia Rose quando fui ministrar. E Deus disse, não chore, porque eu passei. Não somos melhores que ninguém, nós somos seres humanos, sujeitos a falha, a errar. Mas temos um advogado fiel, um advogado que é Deus, que é o nosso bom pastor e cuida de mim e de você. Então, cuidado com os pensamentos. Eu tenho um problema, eu tenho conta para pagar. Esquece um pouquinho. Eu sempre digo, deixa atrás da porta. Quando chegar em casa, você resolve. Então, cuidado dos seus pensamentos. Tenha pensamento positivo. Pense, eu vou conseguir. Jesus está comigo. E uma coisa importante, quando fala-se de visual. Quando eu vou preparar o meu visual, eu oro por eles também. E eu digo, Deus, abençoa. Que a pessoa que vai tocar nesse visual, a tia ou tio, a criança, seja cheia da tua graça. Usa as mãos. Pai, abençoa a mente das minhas crianças, dos pais que irão ouvir, para que seja transformada. Nós precisamos assim. Se eu compro o visual de alguém, eu tenho que orar por aquela pessoa que fez o visual. Antes dela fazer também, quando eu recebo, eu vou consagrar o meu visual ao Senhor Jesus, porque é terra fértil que vai receber. É as crianças que irão receber. Elementos essenciais que uma história deve conter. Se eu estiver indo muito rápido, pode falar, tá? A gente se empolga às vezes. Elementos essenciais que uma história deve conter. O que é isso? Vamos lá? A história que se destaca a qualquer matéria de ensino compõe de 4 elementos. Então, é importante contar a história em qualquer matéria de ensino. Ela tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Aqui é uma parte muito importante que nós, contadores de histórias, não podemos esquecer jamais quando a gente vai estudar, quando a gente vai ministrar. Olha só, primeiro, quem quiser anotar, tá? Primeiro, nela localizaremos a história no tempo e no espaço. Segundo, enredo. O que é enredo, tia? É o desenrolar. Eu tenho, por exemplo, um barbante. Eu pego um barbante, eu vou desenrolando ele. Eu vou desenrolando. É o desenrolar dos fatos que compõe a história. É a ação dos personagens. Cada história tem personagem. Quem são os personagens da tua história? Anota na agenda aí. Qual a história da Davi e Golias? Qual o personagem da história? Golias, o gigantão. Golias. Qual outro personagem? Davi. Tem mais personagem? Tem, tia Rose. A
ovelhas. Quem cuidava das ovelhas? Davi. São questões pequeninas que você vai anotar, que você vai lembrar. O que tem mais? Campo. Por quê? Davi trabalhava no campo. Quem era o pai de Davi? Jessé. Porque temos que ter cuidado com essa troca de personagem, como já aconteceu com a tia Rose também. Eu sempre, às vezes, troco, né? Aqui é o Golias, eu troco por Sansão. Porque era tudo grandão, fortão. Então, vamos ter cuidado. Ai, tia, eu vou confundir os personagens. Pega um papelzinho bem pequenino, cola atrás do teu visual. Aqui, por exemplo, aqui é o Golias. Tem personagem parecido. Aqui é o quê? Vamos lá, gente. Davi. Aí você anota, eu já fiz isso algumas vezes na VVD, porque tem personagem muito parecido que a gente acaba trocando. Então, os personagens, ele tem ação. Qual é a ação do personagem? Qual é a ação de Golias? O que Golias fazia? O que Sansão fazia? Qual é a ação? A ação, ela está em movimento. O que é ação? É algo que eu faço. Eu estou aqui em ação. Ó, eu estou ministrando, estou em ação, estou falando, estou olhando para vocês. Então, eu estou em ação. Qual é a ação de Davi? Davi trabalhava no campo, cuidava das ovelhas. Então, terceiro, clímax. Ponto de maior emoção da história. A história precisa ter emoção. E isso vamos aprender nas nossas expressões faciais também. O quarto, desfecho. É a conclusão da história. É quando eu termino a história. Tem uns dias que falam assim, muito importante. Quando eu começo uma história, ela precisa ser bem introduzida, ser bem começada. Mas às vezes com o nervosismo, as emoções, eu acabo me perdendo um pouco. E aquele começo ficou um pouquinho, vamos dizer, sem sal, sem graça. E não cativamos a atenção da criança. Mas se acontecer isso com você, capriche no clímax, no desfecho, que é a conclusão, finalize e lembre-se que vamos aprender aqui. Cuidado, a linguagem para a criança tem que ser clara, curta e objetiva. Olha só, como começar a história com uma introdução. Um exemplo. Eu chego no culto infantil ou na EBD infantil, aí eu digo, Pai Senhor, crianças, hoje a história, ela vai falar de um menino chamado Davi. Ele cuidava das ovelhas. Teve emoção nessa introdução? Teve alegria? Não. Use a sua emoção. Não comece uma história já falando o nome do personagem. Porque a criança vai ficar assim, essa tia não sabe contar a história. Criança fala isso. Criança é sincera. Vocês sabem disso, não é verdade, professores? Olha só, como começar uma história. Eu sempre tenho umas dinâmicas que têm funcionado muito da minha autoria ou também de outras tias. Por exemplo, depois da oração, do louvor, aí eu sento as crianças no lugar, ou no culto, ou na EBD, onde elas estiverem, e aí eu começo. Lá, 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 uma história eu vou contar. Lá, 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 nossos ouvidinhos atentos irão ficar. A história de hoje é uma história linda. E na Bíblia, escrita, ela está nessa caixinha. E você, criança, vai ficar lá ao ouvir essa história. Há muito tempo atrás, havia um homem. E esse homem tinha 8 filhos. E entre eles tinha quem? Um menino ruivo, franzino. Esse menino trabalhava no campo. Você já foi no campo, criança? O que tem no campo? Isso mesmo! Tem a natureza, tem grama verde, tem o sol brilhando, tem o vento, tem os passarinhos
passarinhos cantando, as borboletas voando. E nesse campo tinha Davi. E Davi cuidava das ovelhinhas do seu pai, Jessé. E você sabe, criança, qual é o som que a ovelhinha faz? Faz você também. Isso mesmo. Então, professores, traga a emoção à tona, para que cative a atenção das crianças. Coloque a história dentro de uma caixa. Outra ideia para começar a introdução da história, eu faço assim. Tá todo mundo esperando. Porque eu não vou abrir o meu matéria. Vou contar uma história hoje, menino. Vamos sentar aí. Não. Eu tenho que tornar aquele momento espetacular. Eu tenho que deixar a minha marca com o meu jeito, com a minha essência. Mas eu preciso buscar. Aí tem uma caixinha aqui. Eu chego em silêncio e eu começo a balançar a casinha. Renata, Nosso Senhor, começo a balançar a casinha. A paz do Senhor, criançada! Hoje eu trouxe um presente. Quem gosta de ganhar presente? Tia Rose gosta muito de presente. Mas esse presente hoje, ele é muito especial. Você nem imagina o que tem dentro dessa caixa. Que transforma a vida. História! Chama com a tia Rose. História! Cadê você? História! Chama com a tia Rose, bem forte. História! Cadê você? Aí você abre bem devagar. Aí você abre. E aí você vai começar a tirar o teu personagem dentro da história. Faz aquela emoção. Chama a atenção. Isso sim é uma introdução bem feita. E durante esse curso, de contar a história, eu vou estar mostrando várias maneiras de você iniciar uma história. E no desfecho, a conclusão, como é importante você também ser bem sucedido, não falar muito e não esquecer uma coisa. Todo culto que você for ministrar, todo congresso, qualquer evento onde você estiver, não esqueça de fazer o convite para as crianças, porque ali vai ter uma criança que ainda não conhece Jesus, que não aceitou Jesus, ou tem uma criança que quer fazer um concerto com Deus, que o seu desfecho, ou seja, a conclusão da história, seja clara, curta e objetiva. E quando você falar assim, estiver pregando o plano da salvação, que isso é muito importante, não pode faltar, dizer, Jesus morreu numa cruz. Ele morreu, ele sofreu, derramou todo o seu sangue, criança, por mim e por você. Ressuscite Jesus. Não diga que Jesus ainda está morto, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele voltará para levar as crianças para morar no céu de glória. Seja clara, curta e objetiva. Característica de uma boa história. O que é isso, professora Rose? Sugestão moral. Essa característica é essencial à história que visa a um fim educativo. Aqui é um tema bem importante, às vezes bem delicado. Como eu falei no início, quando eu vou ministrar na igreja, na EBD infantil, no culto ou no congresso, o que vem primeiro na minha mente? Se alguém não me der o tema, a história da Bíblia é o livro dos livros que educa, que ensina, que evangeliza, que salva. É a boca de Deus falando. Mas aqui falou de sugestão moral. Quando Jesus pregava, ele também contava parábola. O que é parábola? É algo que eu aprendo de bom para a minha vida, que tem um valor moral, que com aquela história eu vou aprender algo que vai transformar a vida da criança, ou seja, a minha vida. Tia Rose, é pecado contar história de valor moral na igreja? Não, mas eu prefiro as histórias da Bíblia no culto infantil. Eu, Tia Rose, sou escritora de literatura infantil, infanto-juvenil. Aonde eu conto essas histórias? Já contei na igreja, convite? Já. Mas eu conto na escola que eu trabalho. Em outras escolas. Por quê? Porque tem escola que não aceitam a gente contar a história da Bíblia. E nós, ministros de criança, temos que ter estratégia para ganhar criança para Jesus. Já ouvi muito alguém me ligar?
Oi, tia Rose, tudo bem? Você pode contar a história aqui na minha escola? E eu, posso. Tia Rose, eu não quero da Bíblia. Já ouvi muitas vezes, já cheguei a me derramar em lágrimas, fiquei questionando para o Senhor, Senhor, mas são as melhores histórias são da Bíblia? E Deus disse, seja criativa, filha, use estratégia, mas não deixe de ir, mas dentro dos meus livros, eu não escondo o nome de Deus. Sempre tem o nome de Jesus. Nesse livro tem 5 histórias infantis. Já publiquei 10 livros de história infantil. Publiquei mais nesses dias que fez 11. É a história da tia Rosa ensinando valores, porque através dessas histórias, das cores, eu evangelizo, eu prego o plano da salvação. E nessa história também fala de oração, fala de amor, de amizade, de perdão, através dos seres inanimados. Porque na arte de contar a história também precisa sim. Eu aprendi com o livro da CPAD que eu tenho histórias que ensinam valores, a gente pode contar também no evangelismo, na rua, nas escolas. Mas eu preciso dizer para a criança que quando eu conto uma história de Davi, de Samuel, ela está aqui na Bíblia Sagrada, que ela é verdade. Aconteceu, mas quando eu pego um livro que ensina valores, literatura infantil ou infanto-juvenil, eu vou dizer para a criança, não está na Bíblia, é uma história de valor moral, mas que eu vou aprender algo de bom para a minha vida, é literatura, que as crianças precisam ser inserida nesse mundo de literatura infantil. Tia Rose, e o que é seres inanimados? Primeiro, quando eu conto uma história da Bíblia para as crianças, o personagem, o homem, a mulher, ele fala, ele pode porque ele fala, é falante. Mas eu jamais vou dizer que o leão da história de Daniel, ele falou. Porque se eu falar, eu vou estar mentindo. E vai confundir a mente da minha criança. Mas na literatura existe os seres inanimados, que é os animais falantes, que eles podem falar. Tem muitos autores aí que são evangélicos que escrevem essas histórias com seres inanimados. Aí eu vou dizer, olha criança, não é da Bíblia. Mas aqui o animalzinho, o sapinho, a borboletinha, ela pode falar. Mas não é real, é de valor moral. Então vamos ter cuidado, vamos falar para as nossas crianças. Eu, tia Rose, uso muito esses livros na escola e através dele eu prego sim para as crianças. Quando eu mostro a girafinha amarela que estava fazendo bullying porque era magricela, os animais chamavam de feia, eu digo, você é obra-prima do Criador. Deus criou os animais, eles são feitos pelas mãos do Senhor. Você é muito especial para Deus. E o amarelo lembra o céu. Então nós temos que ter estratégia na arte de contar a história, porque quando eu recebo um convite para ministrar em outro lugar, eu vou dizer não vou dizer não, porque tem crianças que estão precisando ouvir a voz de Deus. E como eu já falei antes, você, nós somos um canal de bênçãos para ganhar crianças para Jesus. Eu, professora Rose, já fui barrada, não foi só uma vez não, para não contar a história bíblica. Eu estava no planejamento pedagógico, então pode dizer a escola, e a história era sobre a família. E Deus colocou ao meu coração para eu contar a história de Samuel. Ana e Samuel, né? Quando esse menino orava, estava tudo pronto, estava preparado. Eu fui barrada. E você não vai contar, você só conta a história bíblica. E eu disse, não são as melhores histórias que educa. Vim para casa, chorei. E Deus disse, estratégia, filha, obedeça. Então, com essas histórias, eu mando imprimir grande e eu conto. Quando eu mostro aqui a chuva, quem que manda a chuva? É o Papai do Céu. Porque algumas pessoas dizem assim, vem contar a história, mas não fale de religião. Quando dizem assim, não fale de religião, às vezes não quer que falem de Deus. E nós temos que ter muito cuidado, porque tem as leis. Mas não podemos negar o nome de Jesus. Nós temos que pregar o plano da salvação. Você conta a história de várias maneiras. Nas garrafas PET, você enche de tinta. Ali a Bíblia não decodificada. É a Bíblia em cores que você ministra. Então não é pecado. Anda com sua Bíblia, mas ande com o livro também. Vai chegar lugar que a Bíblia não vai entrar, professor. E o que você vai fazer? Eu não vou contar a história. Eu já ouvi muitas vezes
Já fui contar a história em um lugar que mandou assim uma vez. Você escolhe a história da tia Rose, eu dei a história bíblica. A segunda vez, conta do seu livro, eu contei. Na terceira ligação, no terceiro convite, a mulher disse assim, ó, eu posso escolher a história. Eu falei, meu Deus, ai. E ela escolheu a história. Eu não vou dizer que história foi aqui. E eu, meu Deus do céu, Jesus de Nazaré. Eu falei, não vou contar, vou desistir. E eu fui pro meu quarto, eu fechei a porta. E Deus disse, filha, eu te escolhi. Vai, prepara o material. Mas você precisa fazer a diferença. Não deixe. Preparei todo o material. Contei a história. Claro que eu mudei um pouquinho a moral da história. E no final eu disse assim, ó. Vocês conhecem a história da Arca de Noé? Então, que tinha animais na primeira história? Então, Deus chamou animal de cada espécie. Chamou macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. Então, você vai inserindo de uma forma lúdica, devagar. Mas não deixe de pregar a palavra de Deus. Porque eu já vivi isso. E eu sei que vou viver mais. O dia não está sendo fácil. Então, seja um contador de história, que ama contar história, que fale de Jesus. Até com a sua roupa, você prega a palavra de Deus com as cores. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, tá? No meu canal tem no YouTube, né? Tia Rose Cia. Eu amo escrever, mas a minha escrita tem Deus, tem Jesus, tem amor, tem perdão através dos animais, através das cores, porque Deus é quem nos capacita. Mas em primeiro lugar é a palavra de Deus. Unidade. Unidade significa ponto único e definido. Ação, aquilo que a pessoa... Ela é assim, a pessoa faz, como eu falei, estou em ação, estou em movimento. Assim também a história eficaz é a que apresenta os personagens em ação. Toda história tem personagem, não tem? Então os personagens, ele tem ação. E toda história tem um problema a ser resolvido. Que problema é esse? Qual é o problema da história de Davi? Você sabe? Você pode anotar isso na sua agenda. Deus vai te mostrar qual o problema. Davi estava no campo. Eu amo muito trabalhar com as nossas crianças. Amém, Renata. Eu também. Então, qual o problema? Davi estava ali. Quem sabe abandonado. Não era valorizado. Até na hora do jantar, do alimento, ele não sentava à mesa. Mas Deus escolheu no meio do campo, trabalhando. Ele foi visto por Deus. E o problema de Davi foi resolvido. Então, toda história tem um problema para você resolver. Então, no meio da história, você vai falar isso. E você vai concluir dizendo que Davi conseguiu ser rei depois de muito tempo. Mas o Senhor escolheu. Então, faça uma conclusão bem fechada que chame a atenção. Como trabalhar uma história? Já quase terminar, tá? Porque está fantástico. Vocês vão cansar. Como trabalhar uma história? Selecionar, procurar dentro daquilo que se quer ensinar, ou de acordo com o contexto da aula que será dada. Pesquisar até encontrar algo que toque o contador de maneira especial. Eu sou contadora de história e você também. A história fala contigo? A história precisa falar comigo primeiro. Quantas vezes a professora Rose vai estudar a revista da EBD para ministrar para as crianças, para gravar a aula, e Deus fala comigo? Ano passado, eu sentada aqui na cadeirinha de macarrão, eu estava lendo, estudando a história do cego de Jericó. E Deus me tomou assim, ó, uma forma tão grande na minha área. Eu comecei a falar mistério. Esse livro é muito bom mesmo, até eu aprendi, já tenho o meu. Ai, que legal. Mas tia Marinalva, que tem meu livrinho. Amém. Obrigada, tia Marinalva. E assim, Deus foi falando. Então, primeiro a história precisa entrar dentro de você. Eu preciso conhecer os milagres de Jesus para que fale comigo. Aí, quando eu for contar para as minhas crianças, vai ser com emoção, com empolgação. O Espírito Santo vai estar pertinho de mim. Eu preciso tocar as crianças de maneira especial. Se for uma história que já veio no material, leia várias vezes. Por exemplo, uma história que você comprou. Aí vem aquele papelzinho. Você vai ler, não é só aquilo lá, vai ler várias vezes, mas nunca deixe de procurar referência bíblica, uma ou mais, porque tem
tem várias, né? Buscando encontrar nela algo especial que toque o contador, porque é só assim que ela será transmitida autenticamente ao público. Com eficácia, com carinho, com amor. Mostre que você conhece a história. Aí uma coisa, a gente conhece a história, mas você errou ali alguma coisa. E agora? Eu aprendi em cursos que a Tia Rose fez. Não denuncie teu erro. Não denuncie. Se você tá com visual aqui, você até trocou o visual, falou outra coisa que não era para falar agora, que não era a hora. Você continua, criança assim. Você volta, pega o outro visual e repete. Porque educação infantil é assim. Com crianças é assim. Eu aprendi durante esses anos de educação infantil, de ministério, de educação básica, de educação infantil. A gente repete todo dia, toda hora. Isso é necessário. Repita, ninguém vai te criticar por isso. Tem pessoas que não vai nem perceber. Mas lá no público, ao púlpito, não denuncie o teu erro. Volte atrás com o visual. Não se esqueça disso. Então, nesse ponto aqui, eu quero finalizar hoje com uma história. A cada palestra vai ter uma história. Na outra palestra, vamos começar no Recriar. Essa apostila tá cheia de coisa boa. Espero que você esteja gostando. Não saia daí, porque eu vou contar aqui uma rápida história com o meu jeitinho. E se você também gosta de contar história, conte, envie pra gente e fale as suas experiências. Márcio, vamos trabalhar com meus pequenos. Parabéns! Agora eu vou contar uma história, tá? Quero que você preste muita atenção. Como eu falei, uma história, ela tem um início, que mais? O meio e o fim. Eu não vou contar uma história por a metade. Eu preciso contar ela inteira, ela completa, para que as crianças entendam. E a história de hoje é uma parábola. Vou encerrar com essa parábola. Vamos imaginar que estamos dentro da igreja com as nossas crianças, ou ao ar livre, e chegou a hora da história. Vamos lá? Lá, 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 lá. Uma história eu vou contar. Lá, 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 lá. Na minha Bíblia e na sua, essa parábola escrita está. Há muito tempo atrás. Isso mesmo, crianças. Há muito tempo atrás. Um homem. Ele nasceu, ele cresceu e se tornou um grande contador de história. Ele pregava a palavra. Ele tocava os corações. Acho que não vai caber aqui, né? E por onde ele passava, ele alegrava a multidão. Ele perdoava pecados. Ele curava os enfermos. Ele tirava a tristeza do coração. Muita gente queria estar perto de Jesus. Criançada andava com Jesus. Sabe quem? Os discípulos. Crianças, papai e mamãe, todo mundo queria ficar perto de Jesus. Mas nessa multidão tinha escribas e fariseus, homens religiosos que se achavam importantes na sociedade. Jesus estava ali, ensinando a multidão. Eles ficavam bravos. Jesus falando com pecadores. E aí Jesus foi contar uma parábola para mostrar que Jesus ama todos, que ele veio para todos, que ele não faz acepção de pessoas. E Jesus começou naquela grande multidão, crianças, todos de olhos arregalados, para ouvir o que Jesus ia contar. Ele contou uma parábola, algo que eu aprendo de bom para a minha vida. Ele contou a parábola, a história de uma ovelhinha. Você já viu uma ovelhinha, meu amorzinho? Olha, você já viu uma ovelhinha? É tão branquinha. Crianças, a ovelhinha é um animal tão mansinho. Ela é diferente dos outros animais. Não é como a onça, não é como o leão. A ovelhinha,
ela não sabe se defender. Você sabia que a ovelhinha escuta a voz do seu dono? Se outro pastor chamar a ovelhinha, ela não vai, porque a ovelhinha é obediente. Crianças, até para dormir, no dia que ela nasce, até o último dia de vida dela, ela dorme no mesmo lugar. Ah, e para tomar água, ela não vai sozinha, ela precisa do pastor. As crianças também, as tias e os tios, precisam do nosso pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus, é Deus. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E Jesus começou a contar a parábola de um pastor. Ai, que pastorzinho lindo. O que ele usa? Isso mesmo, um cajado. Ele trabalha no campo. Ele se cansa, mas ele ama as suas ovelhinhas. As crianças são ovelhinhas de Jesus. E ele começou a contar. Certa vez, um pastor, ele tinha... quantas ovelhas? Isso, 100 ovelhas, criança. Estava no curral, ele cuidava, dava água, comidinha, graminha verde. E todos os dias, aquele pastor contava. Vamos contar a ovelhinha com a tia Rose? Chegava cedinho no curral para cuidar e ele começava a contar. Vamos lá, bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 70, 80, 90, 96, 97. Ele tinha 100 ovelhas. 99. Meu Deus! Falta uma ovelhinha. Criança, aquela ovelhinha saiu do aprisco, saiu do curral e foi para as montanhas perigosas. Aquele pastor foi dormir? Ah, eu vou dormir, não vou me preocupar com a ovelhinha. Não, criança, ele ficou preocupado. Meu Deus, onde está a minha ovelhinha? Ovelhinha, cadê você? Aquele pastor deixou as 99 e foi em busca de uma ovelhinha perdida. Aquela ovelhinha tem valor. Você tem um valor para Jesus. E ele foi atrás, preocupado, se preparou como pastor. E ele, ovelhinha, cadê você? A ovelhinha estava em perigo. O que podia acontecer com a ovelhinha fora do seu redil, do aprisco? Se machucar, se furar, se enganchar nos espinhos. O seu pelinho poderia ficar todo grudado, poderia quebrar suas patinhas, poderia sangrar. A ovelhinha estava em perigo, mas o pastor não desistiu. Foi em busca da ovelhinha perdida. E o bom pastor, ele encontrou a ovelha. E quando ele encontrou, o que ele fez? Colocou nos seus ombros, levou de volta para o seu redil. Cuidou das suas feridas, deu comidinha e aquela ovelhinha ficou sarada. Crianças, é assim, o nosso bom pastor cuida das suas ovelhas. Nós somos ovelhinha do Senhor Jesus. O redil é a igreja de Deus, que não podemos sair para o mundo para pecar. O que é pecado? Tudo aquilo que eu ouço, que eu falo, que eu vejo, que eu faço, que eu sinto, que não agrada ao Papai do céu. Papai do céu ama todas as ovelhinhas. E aquele bom pastor encontrou a sua ovelhinha, levou para o aprisco. O que ele fez? Chamou seus amigos. Fez uma grande festa de agradecimento, porque uma ovelhinha estava perdida e foi encontrada. É assim, crianças, que o Papai do céu faz. Quando você aceita Jesus, ele fica muito feliz e há uma grande festa no céu, porque uma ovelhinha perdida foi encontrada. Tá, professora? Aqui foi só um resumo para que você veja como contar a história e como é importante você aumentar o tom da tua voz, diminuir. Ah, crianças, a ovelhinha estava machucada, longe de casa. Quantas crianças, quanto o papai, quanto a mamãe estão perdidos no mundo do pecado. Mas Jesus, você aumenta o volume da... Mas Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz para quê? Para nos salvar. Ele veio a este mundo, derramou sua última gotinha de sangue. Éramos pecadores. Esse bebezinho cresceu. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu aonde, meus amores? Isso mesmo. Morreu na cruz, carregou os meus pecados. Se você mentia, não pode mentir mais. Se falava palavrão, pode mais.
pode mais. Desobedecer o papai e a mamãe, e não pode mais desobedecer. Jesus morreu na cruz. Ele perdoou os nossos pecados. Não ficou nenhuma gotinha, criança. Mas teve um propósito. Não foi em vão. Foi por mim e por você. Somos ovelha do nosso bom pastor. E ele nos ama. Ele morreu. Jesus morreu, criança. Mas para nossa alegria, o túmulo está aqui, ó, a conclusão da história. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou e vivo está no meu coração, no teu coração. E ele é o nosso perdão. Então, nesse momento, mostre o túmulo vazio. Diga que Jesus ressuscitou. Não deixe Jesus morto, que é uma maneira, é o meu jeito. Foi uma rápida demonstração para que você venha aprender, tá? Com o seu jeitinho. Busque, conheça a história. Entre dentro da história. Mais na frente vamos aprender sobre visuais, como fazer visuais, o que eu posso usar. Se eu não tiver EVA assim lindo, o que eu vou usar? Deus vai te usar com a simplicidade, porque o belo se encontra nas coisas mais simples da vida. Tia Dayana, Raquel, bem-vinda. Tia Daiane, ela também está administrando o grupo, ela vai dar palestra também, tá bom? Então, foi essa aqui a história. E nós vamos encerrar hoje por aqui. Eu agradeço a você por ter ficado até agora. Esse vídeo vai ficar salvo. Compartilhe até outras pessoas e vamos aprender, porque tem muita coisa boa nos aguardando. Que Deus te abençoe e vamos encerrar com uma oração. Jesus querido, eu te agradeço por esse momento que passamos aqui aprendendo, Jesus. Nos capacita a cada dia mais, nos dê criatividade. Seja conosco, Senhor. Abençoe cada tia, cada tio, cada líder que está aqui, para que a sua mente possa ser aberta, para que possa entender, para que possa ter ânimo, alegria de fazer a tua obra, Jesus. Fica conosco nesse dia, nos cubra com a tua bênção, com a tua mão protetora. Amém! Bombom está com você, bombom está com você, para mais uma aula para aprender. Parou? Só foi para mim ou foi para todos? Foi para todos. Fica com Deus, paz do Senhor.